Convido vocês já para abrirem a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 11. No início desse ano, a gente começou um plano, como comunidade, um plano de leitura bíblica anual. Imagino que todos que tenham vindo aqui já conhecem o plano, têm acesso a ele. E se vocês estão conseguindo acompanhar, nós já lemos 6 livros desde o início do ano, né? Estamos em março já foram 6 livros, 3 do Antigo Testamento, 3 do Novo, e vários capítulos de Salmos e Provérbios. Eu mesmo não estou exatamente em dia, mas acompanhei os textos de Números essa semana, que é o 4º livro já que nós estamos começando do Antigo Testamento, que nós iniciamos. E o texto principal que eu vou ler hoje, né, então está no capítulo 11. E essa sequência de livros do Antigo Testamento, ela está narrando uma história única e contínua do relacionamento de Deus com a sua criação, com o seu povo Israel. E até assim, para ninguém ficar muito perdido, caso não esteja acompanhando, em relação ao contexto do que a gente vai ler aqui, eu quero explicar assim, mas muito, muito rapidamente, né? Porque são 3 livros. Então, até aqui, o que a gente leu? Que Deus criou todas as coisas, deu ordem para todas as coisas, e de maneira destacada na sua criação, Ele criou os seres humanos, e convidou eles, a partir de Adão e Eva, para cultivar esse mundo como companheiros, como parceiros dele. E esse casal, porém, ele desobedeceu a Deus, e por causa disso o pecado entrou no mundo, e esse evento a gente chama de queda. E a partir disso, toda a criação, o relacionamento entre os seres humanos e com Deus, tudo foi estragando. E tudo foi afetado pelo pecado. E cada vez esse ser humano foi sendo expulso e se afastando mais e mais da presença de Deus. Mas a gente viu que Deus, de maneira graciosa, manteve um contato com esses seres humanos. Deu maneiras de os seres humanos continuarem tendo relacionamento com Ele, tendo seus pecados perdoados e carregando o nome de Deus. Ele criou um povo para si, no meio das nações do mundo, cuidou desse povo, deu maneiras deles se aproximarem, conhecerem a Deus e serem uma bênção para o mundo todo. Esse era o plano que a gente vê Deus conduzir nesses primeiros livros. Mas, esse povo, os filhos de Israel, eles acabaram se tornando escravos no Egito, durante 400 anos. Mas, mais uma vez, Deus interveio, libertou eles desse país, de maneira milagrosa, sobrenatural, com diversos sinais, e conduziu esse povo para fora do Egito, até o deserto do Sinai. E lá Ele deu várias leis e instruções de como eles deveriam, ou como eles poderiam continuar tendo um relacionamento com Deus, se aproximando dEle, e conhecendo Ele para cumprir esse objetivo de ser uma bênção para o mundo todo. Bem resumidamente, tá? É isso que aconteceu até aqui. Então a gente chega aqui no livro de Números, e esse povo dos filhos de Israel já faz 1 ano que está nesse deserto do Sinai, recebendo de Deus, e se preparando para ir para onde Deus prometeu levar eles quando tirou eles do Egito, que é a terra prometida, terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Então, assim, a gente chegou em Números, e essa é a situação. Em Números a gente vê algumas outras coisas, mas principalmente essa reunião desse povo, Deus, aliás, para essa reunião desse povo, Deus criou o que a Bíblia chama de tabernáculo. É uma espécie de uma grande tenda, onde Ele ia estar ali no meio do povo, bem no meio mesmo, e as tribos diversas dos povos, desse povo, aliás, organizada ao redor dele. Simbolizando, então, que Deus está no meio deles, e ia conduzir eles até a terra prometida. E também era ali, nesse lugar, que Deus falava com Moisés, o grande representante dele no meio do povo. Bom, estamos aqui, nos situamos em contexto. Mas lembrem que esse povo tinha sido escravo
por 400 anos no Egito. Então, essas pessoas que estão aqui no livro de Números, esse povo, eles não conhecem nenhuma outra realidade de vida a não ser viver sobre a opressão de um povo dominando eles e forçando eles a trabalharem pesado. E, de repente, apareceu lá um Moisés e um Arão, dizendo, o Deus de vocês, o Deus do nosso povo, disse que vai nos tirar daqui. E eles duvidaram, né? Não acharam que iria acontecer mesmo, mas assim foi. Agora imagine vocês nessa situação. Se imaginem nessa situação. Desde o nascimento, a única coisa que tu conhece é viver dentro de um país que não é o dos teus antepassados, e isso é muito importante, e que tudo que acontece ali é forçado. Tu não queria estar ali, e tu precisa trabalhar duro, e esse não é o teu lugar. E existe uma promessa sendo passada de geração em geração de que o teu Deus vai te tirar daquele lugar. E agora imagine que depois de diversos eventos sobrenaturais, isso acontece. Deus tira o povo de lá e leva ele para fora desse país, derrota o exército desse país e começa a caminhar com esse povo para fora. E aqui, em Números, então, tem essa situação. O povo no meio do deserto, com eventos sobrenaturais de Deus. Ele primeiro aparecia, ele aparecia com uma nuvem durante o dia, e essa nuvem parecia uma coluna de fogo de noite. E quando ela se levantava, o povo se levantava. Quando a nuvem ia, o povo ia atrás. Quando ela parava, o povo parava. E era isso. Quando Deus vai, a gente vai. Quando Ele fica, a gente fica. Bem simples isso. Então, mas de novo, te imagina nessa situação. Tu acorda ali, hoje, né? No teu dia. Acorda ali naqueles dias que tu não sabe bem que oração. Aí tu olha para a janela, tem um brilho. Tu pensa, já deve ser o sol, né? Aí tu dá uma espiada, não. É uma coluna de fogo. É Deus, está ali, está visível. Que diferença que isso ia fazer na tua vida? Será que ia fazer alguma diferença? Será que isso ia mudar o teu relacionamento com Deus? Tu olhar para a tua janela e sempre saber, não, Deus está ali, então hoje é para lá. Ele está indo para lá, hoje é para lá. Tu consegue imaginar isso? Eu sei que é difícil. Mas guarda esse pensamento contigo e vamos seguir a nossa historinha. Nós estamos acompanhando Deus, então, de maneira espetacular, sobrenatural e milagrosa, conduzir esse povo do meio de um lugar de escravidão para um lugar fértil, bom, onde eles seriam livres e, assim, praticamente refariam aquilo que existia lá no início da criação, um lugar fértil, onde eles desfrutariam das coisas e Deus estaria com eles. Parece bem simples, né? O povo está aqui no ponto A, vai para o ponto B, Deus conduz daqui para lá, fim da história. Né? Bem simples. Então, sai daqui, vai para lá, acabou. Só que o que a gente vai começar a ver aqui no capítulo 11 é que esse meio do caminho, desse ponto A para o ponto B, ele vai ser bastante tumultuado. E ao longo do caminho, desse trajeto de Deus com esse povo, o povo começou a ficar com algumas dificuldades e começou a ficar com alguns sofrimentos. E o que aconteceu? Números 11, versículo 1. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. O povo se queixou. Daqui em diante, no livro de Números, a partir desse momento, o texto vai nos mostrar várias e várias vezes situações de conflito no meio do povo. As queixas deles contra Deus vão gerar conflitos diversos, com o próprio Deus, com Moisés, com Arão, e entre o próprio povo, uns com os outros. E quando eu pensei num título para essa mensagem de hoje, quem viu no Instagram da igreja estava lá, né? Eu chamei de Da Lamúria ao Louvor. Porque esse é o movimento de A para B, né? Desse lugar para aquele, que vai acontecer aqui nessa história.
aqui vai começar a lamúria. O louvor está bem distante, tá? Vai demorar, mas todo o livro de Números, Deuteronômio, lá em Josué, o pessoal vai chegar. Mas, por que eu falei que o que a gente teve até aqui resume toda a mensagem? Porque é isso que acontece, a gente chega com a nossa ansiedade, com as nossas dificuldades, como foi lido, Deus nos mostra quem Ele é, mas não é tão fácil assim. A gente lê as letras, a gente canta as músicas, mas é saindo daqui, é vivendo a nossa vida, sentindo o aperto da vida, das dificuldades, do sofrimento, como esse povo aqui, a gente vai ler, é que começa a nossa lamúria, nosso lamento, nossas queixas, nossas reclamações. E eu quero olhar para esse texto hoje com vocês e tirar algumas lições que são simples, que são práticas, de como a gente passa por esse momento. E por acaso, né, eu e minha família estamos justamente, né, num momento de dificuldades, de coisas inesperadas acontecendo. E é quando isso acontece, quando a dificuldade nos aperta, espreme o nosso coração, muitas vezes o líquido que sai, digamos assim, é a lamúria. Então eu vou ler o capítulo quase inteiro, tá? É que não tem muito como eu desmembrar e ir falando aos poucos, porque as narrativas são meio conectadas, interligadas, e várias coisas acontecem. Então a gente vai primeiro ler todo o texto, e depois eu vou comentar ele. E a verdade é que nós queremos ler esse texto, não olhando para o povo que lamenta contra Deus e criticando Ele à distância, mas nos identificando com esse povo e com as motivações desse lamento, e olhando para nós mesmos e a maneira como nós encaramos os sofrimentos, as dificuldades, como nós lamentamos, e aprender com eles. Nós queremos aprender sobre os nossos próprios conflitos, sobre as nossas próprias lamentações. E nós podemos aprender muito com esse povo, porque como escreveu um comentarista de números chamado Gordon Wenham, ele disse que a história se repete, porque ela se baseia em dois fatores imutáveis: o caráter de Deus e a pecaminosidade do ser humano. Deus continua santo, continua bom, continua sendo quem Ele é desde essa época. E nós, como esse povo, continuamos pecadores. Vamos ler. Versículo 1. O povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar, outra vez dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito? Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante a de bidélio. O povo ia por toda a parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões, depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta de sua tenda.
O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles o ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo, no meio do qual estou, é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhe darei carne, e eles comerão durante um mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Agora vamos pular para o versículo 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes, e o que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o feriu com uma terrível praga. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Hatava, porque ali foi sepultado o povo, que teve o desejo das comidas dos egípcios. Até aqui. A gente olha e pensa, tenta se imaginar: poxa, mas Deus estava ali no meio deles, visível, presente, sustentando eles. O que aconteceu? E a gente lê o versículo 1 dizendo que o povo se queixou da sua sorte. A gente fica até meio sem saber, mas o que aconteceu? Até agora há pouco estava indo tudo tranquilo. Aqui a versão que a gente leu diz que o povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Em outra versão diz que o povo começou a reclamar de sua situação. Outra diz que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades. E por último, uma que eu gostei mais: o povo se tornou como aqueles que reclamam e choramingam de suas dificuldades. Tu conhece alguém assim? Que reclama e choraminga das suas dificuldades? E a gente pode pensar: mas como? Deus estava ali no meio deles. E Deus não está dentro de nós, através do Espírito? Deus mostrava quando ficar, quando caminhar, quando partir. Como é que eles podiam reclamar? Antes eu perguntei que diferença faria, né? Se a gente visse Deus, né, com uma luz, se a gente viesse para o culto, baixasse a nuvem aqui, a gente fosse para casa e uma nuvenzinha em cima do nosso carro,
a gente ia para o trabalho, aparecia uma nuvem, a decisão é aqui hoje, amanhã é para lá. Mas, de repente, tu já está aqui tranquilo, sabendo como conduzir, a nuvem começa a ir para o outro lado. Aí tu diz, não, espera aí. Para lá eu não queria muito ir para aquele lado. De repente aquela nuvem vai para uma dificuldade, um sofrimento, um caminho que tu não estava querendo passar, independente de como ele seja. Qual é a nossa reação? O que a gente faz diante das dificuldades de hoje? Mas aquele povo estava vendo Deus. De novo, nós temos Ele em nós, pelo Espírito. Nós lemos esses textos, né, e ficamos admirados, queremos ver coisas sobrenaturais de Deus. Mas está aqui o texto mostrando para nós que não é isso que resolve. O texto mostra que não é isso que soluciona o nosso problema. O povo via a presença de Deus lá fora. Mas dentro de si, a preocupação era consigo mesmo. E nós temos o mesmo problema. Um coração que não consegue se agradar e se contentar com Deus. Hoje nós queremos ver coisas, né? Que a gente olha para cá e pensa, por que Deus não faz mais isso, né? Mas o texto nos mostra que ver coisas sobrenaturais não soluciona o nosso coração. E o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que nós temos um problema no nosso coração? Que o nosso coração é pecador, que ele é corrompido. Significa que a nossa capacidade de tomar decisões, né? O nosso interior, a nossa central de comando, nossa central de decisões, ela está defeituosa. Porque ela sempre se volta para nós mesmos. Ela é egoísta. Tu lembra quando tu era criança e desobedecia, e os pais vinham e diziam, eu te falo as coisas, parece que entra no ouvido e sai no outro. Aqui com o pecado é um pouco pior, porque entra no nosso ouvido as palavras de Jesus dizendo, sem mim vocês não podem fazer nada. Mas na hora de praticar, é como se a gente tivesse escutado, vai lá, é contigo, tu pode, tu consegue, tu é suficiente. Então, tanto o nosso planejamento, quanto a nossa execução, quanto a nossa avaliação do que a gente fez, está corrompida. Isso não significa que vai dar tudo errado na vida de quem não vive com Deus. As pessoas podem ter diversos tipos de sucesso nesse mundo. Mas, sem Deus, a gente não chega a Ele. Nós não nos aproximamos dEle. Então, no fim, nós somos muito parecidos com esse povo. Como eles, nós também nos queixamos. Nós não aprovamos a condução de Deus. A história é simples, né? Vai daqui para lá e Deus leva, é linha reta, né? Fim. Mas no fim, na prática, na nossa vida diária, a gente começa a desconfiar do que Deus está fazendo. Talvez a gente não fique lamuriando, né? Como esse povo aqui. Aqui no Brasil a gente gosta mais de fazer piada, né? A gente ri da nossa própria desgraça, como a gente diz. Vem um irmão e pergunta, e aí, tudo bem? Sim, tirando o que está ruim, está tudo bem. Né? Mas no fundo a gente está protestando contra a condução de Deus. Nós gostaríamos que alguma coisa fosse diferente. A gente não está entendendo o que está acontecendo.
Ou a gente ainda não entendeu por que isso mudou, por que aquilo está desse jeito, por que Deus está fazendo isso ou aquilo. O que acontece é que a gente se entende como o diretor da nossa vida. A nossa vida é uma empresa, nós somos o diretor. Então eu sei tudo que tem que acontecer para dar certo, para funcionar. E como diretores, né, se alguma coisa dá errado, a gente vai lá em quem é o culpado. Ó Deus, não é assim. Aqui, ó, eu analisei a situação e esse jeito aí não vai funcionar. O que Deus fez agora? Chama Deus de novo. Chama lá no RH, né? Preciso conversar com esse Deus. Então, as dificuldades que a gente passa, os sofrimentos, eles têm essa capacidade de trazer à tona os nossos pecados, as nossas inclinações mais profundas. Aquelas que a gente não quer abrir mão, que a gente não quer deixar. Então, a lamúria, assim como aqui no povo, aparece na nossa vida também, como um sinal externo, superficial. A gente reclama assim de algo que está bem na superfície. Ah, eu queria carne, só tem maná. Mas isso é a pontinha do iceberg. Lá no fundo, lá dentro, a gente está rejeitando Deus. A gente está, como Deus diz aqui, falando a vida era melhor no Egito. Então a gente olha para esse versículo 1 e pensa, o que aconteceu? Mas depois, quando Deus fala para Moisés, ele explica. O que estava no coração mesmo era essa frase. A vida no Egito era melhor. O que esse Deus está fazendo com a gente? Lá no fundo, tem um pecado sendo incomodado, tem uma inclinação nossa para algum ídolo que não para algum ídolo, né? Para algo que não Deus, né? Alguma outra coisa. E alguém está mexendo numa coisa que não era para mexer. E a gente não está gostando disso. A gente não queria que mexessem nisso. E quando Deus prepara uma punição para esse povo, então ele diz, esse povo me rejeitou. Então não era só uma questão de sabores, culinária. Ah, enjoei desse maná, faz 1 ano que a gente está comendo isso só. Quero um pouquinho de carne. Nós temos que entender e lembrar que voltar ao Egito era voltar, não simplesmente às comidas, aos prazeres, vamos dizer, mas voltar ao Egito é voltar para outros deuses, é rejeitar o que Deus está fazendo. Quando Deus libertou o povo do Egito, Ele fez isso de uma maneira que demonstrou que o poder dele era maior do que todas as divindades do Egito. Tu pode procurar, estudar isso, talvez. Como as pragas que Deus mandou, elas mostravam que Ele era superior às divindades diversas do Egito. Então, quando Ele mexeu em coisas da natureza e trouxe certos tipos de animais, os egípcios entenderam o recado. Aquele Deus é maior do que os nossos deuses. Então, voltar para o Egito não é simplesmente uma questão culinária. É uma questão de abandonar o que esse Deus está fazendo e voltar para os outros deuses. Então, também nós devemos lembrar que Deus prometeu levar esse povo para um outro lugar, para uma terra fértil, e prometeu derrotar todos os inimigos que moravam lá. E então é essa situação que deixou essas queixas em relação a Deus tão graves. Deus estava sendo rejeitado em seu poder, em suas promessas e no seu cuidado com o seu povo. Lembre que Deus sempre, quando se apresentava, dizia: eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, o teu Deus dos teus antepassados, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus fazia questão de lembrar para eles a atuação poderosa dele no meio do povo. Então não era simplesmente
aquilo que estava na superfície. E muitas vezes é o que a gente faz também. A gente só comenta a superfície. Faz uma piadinha, não está tão bem, mas tudo bem. Ou, está indo, vamos levando, né? Mas lá dentro, a gente ainda está lutando. A gente ainda não entendeu. A gente ainda não sabe o que está acontecendo. Então, além de rejeitar a Deus, voltar ao Egito representava voltar a ser escravo. E vocês notaram como isso não pareceu um problema aqui? Eles só falaram, que saudade das coisas que a gente tem lá, pepinos, melões, etc. E eles não se importaram, ou não mostraram se importar com o fato de que eles voltariam a ser escravos. Então, quando a gente olha para a maneira como o nosso coração nos conduz os nossos pensamentos, a gente começa a ver que esse nosso desejo excessivo por coisas que a gente não tem, ou que um dia teve, ou que quer ter, esse descontrole que a gente demonstra por as coisas não estarem como a gente gostaria, porque eu não tenho o que eu quero, isso nos cega para o que está ao redor daquilo que a gente quer. Então, vamos voltar, a gente quer carne. E a escravidão? Nem sei. O que me importa agora é isso que eu quero. Esse é o desejo. Então, essa nossa dificuldade em entender o que Deus faz, como Ele nos conduz, nos cega para ver o que a gente deixou para trás e que poderia estar nos prejudicando. Atrapalha o nosso pensamento. Então, para esse povo ter isso de volta, para que eles tivessem isso de volta, essas carnes, essas comidas, já não importava mais o que eles iriam perder, que no caso era a sua liberdade. Então, se eles pudessem voltar a ter as comidas, não importava perder a liberdade. E nós também somos tão dominados por certos desejos, por certas coisas que a gente quer, que isso nos torna incapazes de calcular o que nós vamos estar perdendo para alcançar essa satisfação, esse desejo. Isso vale, assim, para detalhes pequenos da nossa vida. Eu vou citar, coisas que eu já passei para ninguém se sentir acusado, mas a gente sabe que tem culto de manhã, por exemplo, 9h30 da manhã a gente tem que estar aqui. Agora, se no sábado de noite eu tiver muita vontade de passar várias horas jogando alguma coisa que eu gosto muito, e eu perco a hora, e eu vou dormir, sei lá, às 5 da manhã, qual é a chance de eu não acordar? Sabe, a gente olha esses textos aqui e pensa, não, isso aí não é comigo, né? Mas aí acontecem essas coisas pequenas na nossa vida. E a gente começa a ver que os desejos são coisas fortes dentro de nós. Eles nos levam a perder de vista nos levam a perder a capacidade de raciocinar corretamente. A gente pensa, não, eu quero muito essa experiência agora, eu quero muito terminar esse joguinho aqui. Então, as horas passam rápido e meu sono se encurta. E eu não consigo desempenhar o meu dia suficientemente bem. Esse exemplo aí, não gostei. Eu sei que tu tem outros. Estou colocando fraquezas diversas aqui. Eu tenho certeza que tu vai te encaixar em alguma. Então, a gente pode evitar muita lamúria quando a dificuldade chega, quando os sofrimentos chegam, se a gente conseguir entender essa jornada, assim como esse
povo estava fazendo uma jornada, como algo que Deus está conduzindo, que Ele tem um objetivo para isso. E quando a gente lamenta, digamos assim, querendo sair antes disso, é como se a gente estivesse optando pelo prazer imediato de voltar para uma coisa, de reviver uma coisa, e não ter o benefício ou a bênção de longo prazo que Deus tem ao final daquela jornada. É como eu optar pelo prazer menor e imediato, ao invés do crescimento e do amadurecimento de longo prazo. E essa lamúria, como ela encontra com tanta facilidade espaço no nosso coração, ela é bem contagiante. A gente viu aqui que o populacho, né, o povo estrangeiro que estava junto ali no meio de Israel, que saiu junto com Israel do Egito, começou a ter desejo das comidas. E de repente os próprios filhos de Israel também estavam fazendo isso. Essa é uma característica da lamúria. As pessoas começam a lamentar ao nosso redor, daqui a pouco a gente começa a ver, pois é verdade, não está tão bom. Poderia estar melhor, poderia ser desse jeito, poderia ser daquele. Alguém começa ao nosso redor, daqui a pouco a gente está nessa também. E a gente começa a dar atenção, começa a dar razão, começa a ser capturado por aquilo. É verdade. Quem é que vai nos dar carne? Pô, é só maná, né? É só essa sementinha aí que Deus tem. E a questão é que o texto mostra que eles não estavam passando fome. A questão não é que eles não tinham o suficiente para comer. Não estava faltando alimento. O que faltava era aquela variedade, né? Aquele sabor específico que eles lembravam. Era aquele desejo excessivo por aquilo que eles não tinham, que eles tinham experimentado e que eles não estavam tendo naquele momento. Então, de novo, a dificuldade, o sofrimento, que a gente não sabe exatamente qual era, trouxe à tona o pecado. A lamúria não era porque Deus não estava suprindo a sua alimentação, porque Ele fazia isso. E o texto ainda se preocupa em descrever como é que era, que sabor tinha, como é que cozinhava, o que dava para fazer com aquilo. E que não tinha esforço nenhum, porque caía de noite junto com o orvalho. Então a lamúria não é porque Deus não estava dando o suficiente, mas porque Ele não estava dando o que eu queria, ou o que eles queriam. Então, não é que Deus não nos abençoe e não nos conduza, mas que às vezes Ele nos conduz de um jeito que a gente não gosta, que a gente não quer, por caminhos que trazem à tona o nosso pecado. É interessante, né, como o texto diz aqui que o maná caía, aparecia. Eles não tinham esforço, eles só precisavam coletar. Deus dava de maneira abundante isso para eles. E o povo tinha apenas que recolher, não tinha nenhum outro esforço. E quando Deus deu carne para eles, as codornizes, novamente sem nenhum esforço, elas simplesmente apareceram aos montes, atendendo ao desejo deles. Não teve nenhum agradecimento a Deus. Pô, obrigado, Deus. Era isso que eu queria. Ao contrário, o povo se afundou na gula. Na tua Bíblia, talvez tenha uma notinha de rodapé, dizendo qual é o significado desse lugar ali, que eles chamaram de Kibroth Hatavá, no versículo 34. Deve ter uma notinha aí no rodapé. Uma das Bíblias aqui minha, ela diz que esse lugar significa sepulturas do desejo. Em outra versão diz túmulos da gula. Então quer dizer, o povo não queria carne para ficar feliz com quem deu a carne, mas para satisfazer os seus próprios desejos. E os desejos eram tão excessivos e dominantes sobre a vida deles,
que eles ajuntaram montões daquilo e mostraram o que realmente estava lá dentro, no seu coração. Novamente, a lamúria escondendo um pecado. Então, o problema não era a falta do básico. Não temos o que comer. Com o maná, eles tinham o necessário para sobreviver. A lamúria era um desejo insaciável por algo além do necessário. Aqui no caso, as carnes do Egito. Na nossa vida, tu pode descobrir. E o mundo ao nosso redor, o mundo contemporâneo, isso é algo que acontece muito comum. É muito comum de acontecer. Exemplos. Namorados, quando querem casar, e colocam como requisito para o casamento ter casa mobiliada, 2 carros, todo mundo, os 2 com sucesso profissional. É um desejo para além do que é o básico que Deus pode te suprir para que esse casamento aconteça. Um exemplo simples, né, de novo. Quando o casal quer ter filhos. Filhos são bênçãos de Deus, tal, mas também a gente precisa ter o suficiente, né? Aí qual é a lista do suficiente? Tem que pagar a escola, babá, nutricionista, né? A gente tem que ter investimentos em renda passiva que paguem a faculdade dele no futuro, antes da gente ter o filho. Ou tu começa a procurar emprego, né? O primeiro emprego. Mas tem que ser o emprego dos sonhos, né? Não pode ser qualquer um. Tem que pagar muito bem, tem que ter todos os benefícios, horário flexível, estabilidade e, de preferência, sem muita exigência. Se Deus não der isso, não era isso, Deus. De novo, exemplos simples da vida, assim, estou tentando ser o mais simples possível, para a gente se identificar com esse povo, e não tomar distância deles, dizer, olha como eles são ruins, como eles fazem tudo errado, mas conseguir se identificar e ver que nós também somos pecadores que não conseguem se satisfazer. E claro, existem coisas muito mais profundas, não tenho eu aqui como acabar com as possibilidades, né? Mas com o Espírito Santo agindo na tua vida, ele vai te mostrar onde é que está esse excesso, onde é que está esses desejos além do básico, que no fim demonstram a tua vontade de controlar as coisas. Tu construir o castelo forte, e não tu te abrigar no castelo forte. Esses exemplos simples, né, da nossa vida são os caminhos nos quais nós acabamos nos colocando e demonstram que nós somos pessoas muito suscetíveis a lamentar dificuldades. Deus estava conduzindo esse povo para uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel, que produz muito bem, mas no caminho até essa abundância, teria um tempo de maná. Aqui nesse período, aqui no meio, é isso. Aqui tu era escravo, aqui tu vai ter abundância, mas aqui no meio um pouquinho de maná. Qual é o desafio? Que ótimo! Deus vai nos levar para esse lugar. Opa, tem um trajeto até lá. O desafio é se contentar com esse caminho. O desafio é passar cada dia prático ali, o dia a dia, e suportar. Suportar, né? Aceitar o suficiente. Se contentar. Se contentar com o que tem agora e entender que Deus está conduzindo. E depender dele, e sabendo que
que na chegada tem uma promessa. Traz isso para a tua vida, né? Olha, pô, a gente entra às vezes em dificuldades, em sofrimentos, e perde isso de vista. A gente só quer voltar para onde a gente estava antes. Não consegue pensar no que vai vir adiante, que transformação, que crescimento que nós vamos ter. De novo, nos cega para raciocinar direito e com clareza. Porque no fundo está escondido um desejo contrário a Deus, de que a gente é o diretor, né? E Ele que está atrapalhando os nossos planos. Então, quando a gente não consegue entender a condução de Deus, nós nos tornamos pessoas muito suscetíveis a procurar alívio em outras coisas quaisquer, diante das dificuldades da vida. Quando nossos planos falham, surge raiva, descontrole, gritaria, estresse, descontentamento, todo tipo de maneira de protestar contra a realidade do que está acontecendo, contra, no fundo, as nossas fraquezas, contra o fato de que nós somos incapazes, não somos soberanos. E aí, buscando alívio da realidade, a gente busca todo tipo de vício que nos tira dessa realidade e nos leva para uma outra realidade, onde só existe o prazer, mas também a ilusão, uma espécie de analgesia. Pode ser a comida, como era aqui. Não, eu quero a comida vai me satisfazer. No fundo, o que se queria era rejeitar Deus. E esse é o caminho, quase espirrando, esse é o caminho que muitas vezes nós caímos. Desculpa. Que muitas vezes nós caímos. Nós queremos tanto algo, não conseguimos, e a gente busca a ilusão, o prazer imediato, para me aliviar do que essa vida está me proporcionando. Então, pode ser comida, pode ser jogos, drogas, pornografia, mas também pode ser um novo plano perfeito. Não, esse ano vai dar tudo certo, porque esse ano eu vou planejar bem. Deus não vai me atrapalhar. Né? Se eu planejar direitinho, vai dar tudo certo. Não, tu é o cara, né? Lembra, né? Entra aqui, ó, sem mim nada podeis fazer. Não, esse ano eu sou o cara. Dou uns gritos ali no espelho, uns tapas na cara, uma água gelada, e vou, né? Dou risada de mim mesmo se não der certo. Eu nasci para isso mesmo, né? Sou uma tragédia. Como é que eu achei que ia ser diferente? Eu sou desse jeito. E a gente se enche daquilo que nos alivia. Até, como as codornizes, né? Até sair pelas nossas orelhas. Mas quando o efeito passa, a realidade volta, e a gente precisa disso de novo. Essas são características simples da lamúria. E eu acredito que a gente pode aprender coisas com isso. Com como esse povo reagiu. E quando a gente olha à distância, não era eu ali, a gente sabe criticar muito bem. Aí quando a gente começa a olhar para nós mesmos e ver como eu sou parecido, aí eu começo a esconder um pouco. Não é bem assim. Não. Eu acho que não. Espera aí. E esse processo é difícil. A gente buscar em Deus que Ele nos revele o quanto parecido a gente é com esse povo que rejeitava Ele. Por fim, espera aí, mas Moisés não reclamou também? Moisés não se queixou também com Deus? Por que ele não foi incendiado? O que aconteceu? Deve ter alguma diferença entre a maneira como Moisés reclamou e o que o povo reclamou, então. Alguma coisa. Por que uns são queimados, né? Outros não? E a gente pode pensar, né? Por que Deus não destruiu Moisés, então? Ele também estava se queixando. E é interessante a gente notar que existe, sim, uma diferença
entre as duas queixas, entre a queixa do povo, dos estrangeiros e dos filhos de Israel, e de Moisés. O povo estava preocupado consigo mesmo. Primeiro ponto, né? Estava apegado às delícias do Egito e começou a lamuriar de que a vida era melhor no Egito. Moisés não gostou, o texto diz. Mas o que ele fez? Ao invés de apenas se queixar, aleatoriamente só, né? Viver essa vida lamentando, amarguradamente, ele foi falar com Deus sobre o que estava acontecendo. O texto diz que o povo se queixou e Deus ouviu. Então, assim, eles não estavam direcionando a Deus, eles estavam lá. Quem é que vai nos dar carne, né? Essa vida aqui, só maná. E por acaso Deus ouviu. Mas Moisés, quando vai se queixar para Deus do peso que o povo está sendo para ele, ele vai para Deus. Ele vai até Deus. Ao invés de se queixar, ele foi falar com Deus sobre o que está acontecendo. E, aliás, diversas vezes a gente vai ver, continuando a leitura de Números, que Moisés se mostra esse intercessor. Ele percebe o pecado do povo, e vendo o povo pecar, ele vai até Deus, e uma hora ele faz algum sacrifício, outra hora ele faz alguma outra ação, uma intervenção, e o povo para de morrer, para as pragas, para alguma coisa que está matando o povo. Isso me lembrou como o próprio Jesus intercede por nós. E essa é uma das características que a gente esquece. A gente cantou hoje que Ele é nosso Pai, a gente cantou que Ele é nosso castelo forte, que Ele está com a gente. Mas talvez uma que a gente precisa lembrar nessas horas é que Ele está intercedendo por nós. Que Ele está nos vendo. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe para onde está indo. E Ele está intercedendo por nós, para que a gente chegue lá, no destino. Então, enquanto o povo culpa a Deus, e imagina que poderia estar melhor em outra situação, Moisés reconhece que o que está acontecendo com ele, que quem trouxe ele até ali, é o próprio Deus, e ele vai lá e pede ajuda para Deus, solução para Deus. Então, o povo mostrou apenas a sua cobiça. Moisés mostrou a sua humildade. Ele não rejeitou o que Deus estava fazendo. Ele disse, Deus, tu me deu esse povo, mas não está dando mais. Eu preciso de alguma coisa a mais. Ele não queria sair daquela situação, assim, abandonar, rejeitar o que Deus estava fazendo. Mas reconhecendo que ele estava ali porque Deus colocou ele, ele pede, então, me fortalece, porque eu não consigo mais. Então, o povo estava preocupado com seus prazeres, mas Moisés estava preocupado com o povo. Ele sabia que o papel dele era aquele ali. E ele demonstrou sua preocupação de que ele não estava mais conseguindo dar conta das suas atribuições. Então, diante da dificuldade, ao invés de a gente lamentar o presente, se apegando a prazeres e situações do passado, a gente pode olhar, aprender com Moisés, de que ele vai a Deus reconhecendo que precisa de ajuda para passar pelo presente. Então Moisés não quis voltar no tempo, em um tempo onde ele não conduzia o povo, mas ele reconheceu que sozinho ele não seria capaz mais de conduzir o povo, que ele não estava suportando naquele momento. E é por esse caminho que a gente deve orientar a nossa jornada, que vai da lamúria para o louvor. Reconhecer Deus e procurar Ele. Reconhecer as nossas limitações, o nosso coração pecador, nossas inclinações pecaminosas. Reconhecer que apesar de nós termos o Espírito, a nossa tendência é confiar em nós mesmos. E aí de novo, pensa no teu dia, na criação de filhos, na profissão, no casamento, no serviço na igreja. A gente coloca com muita facilidade a confiança e a nossa segurança em ídolos. E o mais comum deles é nós mesmos. Mas nós vamos crescer nessa jornada se nós colocarmos a nossa confiança e segurança em Deus.
se nós conseguirmos, diante das dificuldades e dos sofrimentos, colocar a nossa confiança e segurança em Deus. Quando a gente conhece mais a Deus e a obra dele, inclusive nesses textos, isso fortalece o nosso entendimento de que ele cuida realmente do seu povo. E isso nos leva, ou nos incentiva a provar mais de Deus e das suas promessas, e provar que ele cumpre as suas promessas. E quando nós confiamos nele, entendendo que ele corrige quem ele ama, que ele nos consola, então nós ficamos mais seguros, porque a gente provou que ele é bom, que ele é soberano. Não é à toa, né, que a Bíblia chama o nosso relacionamento com Deus de uma aliança. Porque não é algo sem compromisso que Deus propõe para nós. É um cuidado de pai. E eu me lembro do texto de Mateus 7:11. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então existe tanto essa jornada da nossa própria vida cristã, de a gente inicia na lamúria, de reconhecer o pecado de maneira assim bem geral e ampla, até a volta de Cristo, onde não vamos mais conviver com esse pecado. Mas dentro desse grande pacote, né, dessa grande jornada, existem pequenas jornadas. Dificuldades diversas que vão nos exigindo esse mesmo caminho em miniatura, em períodos mais curtos. Talvez não vai ser 40 anos, né, como levou aqui para esse povo sair desse período de lamúria até chegar louvando a Deus na terra prometida. O que nós podemos aprender com números é que nós podemos evitar, ou devemos procurar em Deus evitar o tipo de pecado que levou esse povo a ficar vagando tanto tempo no deserto e que precisou uma geração inteira morrer. E lembrem que no início de Números tem um censo. Então só de homens de 20 anos para cima aptos a ir à batalha tinha mais de 600 mil. Chegou 2, né, Josué e Caleb. Então, morreu muita gente. Quer dizer, isso precisa mostrar para nós como, aliás, precisa nos dar uma visão muito concreta sobre o pecado e sobre como nós somos dependentes de Deus. Esse trajeto ele não é fácil, ele não é simples, e às vezes a gente nem vê que a gente está dentro dele. A gente só se pega lamuriando. Mas existe essa jornada de a gente lamentar, ir conhecendo Deus no trajeto, o que Ele faz, se arrependendo, e ver a conclusão disso. Talvez não nessa vida, não acho que a gente vai entender tudo o que nos acontece, mas pelo menos a gente tem a confiança de que Ele está fazendo alguma coisa. E, principalmente porque a gente olha para Jesus. Ali sim tem sofrimento, tem dificuldade, motivos para lamuriar. E é interessante como esse povo vagou 40 anos, né, por causa de diversas reclamações referentes às suas necessidades e desejos. E depois o Novo Testamento coloca Jesus também no deserto, também sofrendo as mesmas tentações e passando, e vencendo. Então a Bíblia deixa muito claro para nós que onde a gente falhou, onde Israel falhou, onde o ser humano falhou, no seu objetivo, que eu falei lá no início, de ser luz, ser bênção para o mundo todo, Jesus conseguiu, Jesus conquistou.
Então agora a gente tem nele esse acesso, essa possibilidade de perdão e de ser luz, mesmo sendo ainda pecadores. E assim a gente consegue, enfim, chegar a vislumbrar essa possibilidade de louvar a Deus pelas coisas que Ele faz. Quero ler 2 textos para a gente terminar. Neemias 9, talvez você queira olhar no projetor, Neemias 9, 19. Quando essas coisas aconteceram aqui, né, o povo não estava conseguindo entender, mas agora vê Neemias olhando para trás, olha como a visão dele mudou, a visão dele é diferente. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retiveste o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Tu vê que depois, parece que é mais fácil, olhar para trás, puxa, 40 anos, e Deus sustentou no deserto, nem as roupas se gastaram, os pés não ficaram inchados. Alguém conseguiu chegar no louvor. Salmo 42, 11. Mais um exemplo. Salmos, aliás, tem vários desses exemplos. Dentro de um próprio capítulo de Salmos, você vai ver essa sequência, né? O salmista lamentando, daqui a pouco ele vai sendo convencido, e daqui a pouco ele consegue louvar a Deus. Esse é bem conhecido, né? Por que estou tão triste? Por que eu estou lamentando tanto? Por que eu estou tão aflito? Aí vem aquela lembrança de Deus. Eu porei a minha esperança em Deus. E o quê? Ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E o meu Deus. Quando eu pensei no título, né, de hoje, da lamúria ao lamento, eu peguei emprestado, né, digamos assim, de uma música. Eu queria, como eu fiz lá no ano passado, fazer uma versão dela aqui, né, escrevi aqui a tradução. Queria concluir lendo ela para vocês, como uma maneira de como a gente se identifica com o que está escrito aqui. Tem certas músicas que são difíceis de cantar, porque elas mostram bem demais os nossos problemas. E aqui tem mais uma. E tentei não perder muito da poesia, né? Por ser de outro idioma. Diz assim: eu sabia que esses momentos chegariam, e agora eles chegaram, me arranhando profundamente. Pensei que estaria pronto. Não está sendo como planejei. Estou lutando contra meus pensamentos. Estou dominado. Você desistiria de mim? Estou perguntando ao Senhor. Não há nenhum lugar onde eu sinta a tua presença aqui. Por quanto tempo eu serei esquecido para sempre por você? Você não está fazendo sentido aqui. Parece que a eternidade criou um lar entre nós. Então eu vou clamar, até que eu vá da lamúria ao louvor. O Senhor é sempre incrível comigo. O Senhor está me mudando devagar, mas com certeza. E você vai me conduzir até o fim. O Senhor está me mudando lentamente. E eu simplesmente não posso deixar de ver de outra maneira. Porque você vai me conduzir até o fim.